Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Hoje, em clima natalino, nós falaremos a respeito de um texto que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2. O tema do vídeo de hoje é Foi contado entre transgressores. Lemos o texto. Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas pelo Império Romano. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. O texto começa falando sobre naquela época. Por que especificamente naquela época e não em outra? Nós podemos nos questionar. Houve um período chamado Plenitude dos Tempos, o qual o apóstolo Paulo descreve em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O tempo designado por Deus para que Jesus Cristo nascesse era este especificamente. Sob a família de Maria e José, era a manifestação perfeita e plena do Kairos de Deus. César Augusto publicou um decreto. O texto segue dessa forma: Ainda hoje os poderosos deste mundo, autoridades políticas e militares, seculares e temporais, são instituídas por Deus. Mesmo que aos nossos olhos, que muitas vezes não enxergam com clareza, essas autoridades pareçam más, e perante a circunstância demonstrem-se poderes de opressão, domínio e ditadura, eles também estão sob o controle supremo e soberano de Deus. Muitos se revoltam e se envolvem em disputas políticas e se aferram uns contra os outros, muitas vezes incitam levantes, discórdias, promovem desordem pública, desacatam as autoridades e até dizem palavras de ofensa contra a vida dessas autoridades que são instituídas e levantadas por Deus. Devemos lembrar que, por pior que pareça uma entidade ou poder temporal e terrestre, eles têm os seus dias contados. Às vezes podem durar minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos ou até mesmo dinastias. Mas uma coisa é certa: o único reino que irá durar para sempre será o reino do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: O meu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Nabucodonosor foi um rei poderoso, passava como um trator por cima das nações. O reino de seu tempo foi marcado pela violência, pelo orgulho, coragem e riqueza, desprezava o perigo e subjugava as nações. Círio, o rei da Pérsia, foi chamado ungido de Deus, mesmo sem conhecê-lo. Foi revestido, orientado e dirigido por Deus para acabar com o Império Babilônico e toda a opressão. Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, conquistou o mundo todo e morreu de forma misteriosa no auge de sua juventude. Não pôde desfrutar daquilo que conquistou, pois o Senhor lhe pediu contas enquanto ampliava seu celeiro além das fronteiras terrestres. Também temos exemplos de servos de Deus, os quais com espírito de mansidão, sabedoria, moderação e conselho foram governantes e empregados de confiança em seu tempo, serviram com lealdades tanto a imperadores como a reis. José foi braço direito de Faraó, o rei do Egito, administrou o Egito em tempos de crise, bem como em tempos de bonança. Foi justo, firme e racional em tempos de crise, teve os pés no chão e nos tempos de bonança promoveu a paz e prosperidade, ampliou os celeiros de seu rei, foi um servo bom, digno e fiel. Daniel, durante muito tempo, foi conselheiro e administrador na Casa Real da Babilônia, cuidando de assuntos importantes e de relevância universal, dado que nessa época a Babilônia era o maior império do mundo, serviu com transparência ao rei e também com diligência. Neemias, sendo copeiro do rei, tinha diariamente a atitude humilde de servir à mesa do seu rei com lealdade e alegria, até que um dia o rei viu seu semblante triste e se compadeceu dele e de seu povo, lhe favorecendo pela lealdade, coragem e sinceridade. Quantos homens foram levantados com braço forte para edificar, para destruir, para começar, para terminar, para plantar e para arrancar, para ter misericórdia de quem o Senhor tiver misericórdia. Quem, pois, poderá conhecer os planos do Senhor, ou quem conhecerá os seus caminhos e conselhos?
Todos os tempos e situações estão sob o controle de Deus. Ele tem em suas poderosas mãos as rédeas da história e a segura firme, dirigindo o percurso da história de acordo com a sua vontade. Tudo, por fim, irá cooperar para o propósito dele. Por isso, sob as ordens de Deus, o Todo-Poderoso, no tempo do nascimento de Jesus, o imperador César Augusto emitiu um decreto, como está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Decreto dado por Deus, Rei dos Reis, e assinado pela pena de César, o imperador romano e líder máximo de seu tempo. Pois ainda que o homem faça planos, a resposta vem do Senhor. Houve um recenseamento. Todos os cidadãos seriam contados, passariam a ser estatística para o império, pois os que se conta se divide, o que se divide se controla, e o que se controla com mais facilidade se subjuga. Todos os moradores da terra, dominadas pelo Império Romano, é a continuidade do texto. Como cidadãos, nós somos colocados nas estatísticas de um mundo caído e arruinado, um mundo orquestrado por Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele quer nos dividir, nos destruir, subjugar, dominar tudo o que estiver sob seu império e domínio. Ele levou o Senhor Jesus até um alto monte, ele mostrou todos os reinos do mundo, sua glória, e lhes ofereceu em troca de adoração. Devemos lembrar que, ainda que sejamos contados aqui nessa terra, a nossa pátria não é daqui, não temos cidade permanente aqui, pois somos apenas peregrinos nesse mundo. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Quando nascemos, somos contados, temos números de registro que nos coloca como cidadão, integrante de um bairro, cidade, nação ou país. Temos números em nossas casas e endereços, CEPs, ruas, telefones, placas de carro, moto, caminhão, número de matrícula nas escolas, nas universidades, nossas carteiras de trabalho e nossas carteiras de motorista. Tudo que vestimos, tudo que calçamos são números. Tudo que nos rodeia está repleto de números. Quando as pessoas são encarceradas, muitas vezes passam a ser chamadas e conhecidas por seus números. Na atualidade, as vidas humanas são mais valorizadas pelos que as pessoas têm, pelo que possui. Seu status está no dinheiro que tem, no saldo da sua conta bancária, ou no que pode comprar, ou no valor da sua casa, do seu carro ou propriedades, no valor do seu salário, ou quanto a sua empresa fatura. Tudo gira em torno de números. Isso é, no mínimo, curioso, revelador e preocupante. O império das trevas trouxe a divisão daquilo que Deus havia unido, trouxe a dissolução, a degeneração de todas as coisas. Quantos casamentos rachados, divórcios, divisão de bens. Um fica com filho e o outro com cachorro, um com prato e o outro com talheres. É a dissolução completa da criação de Deus. Está escrito em Gênesis que enquanto Deus criava cada coisa em particular, ele viu que era bom, mas quando ele concluiu toda a criação e viu todas as coisas unidas em conjunto, ele viu que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Hoje, nos meios de consumo, tudo é personalizado. Cada um veste-se da forma que quer, compra seu sapato como lhe agrada, pede sua comida com o capricho que quer, tempero, sabor, quente, frio ou morno. A grande variedade de coisas, serviço, lazer, jogos, entretenimento, moda, cultura, música, viagens. Os algoritmos de cada telefone, computador, tablet, TV e internet têm cada vez mais nos rastreado e armazenado dados pessoais para nos oferecer serviços especializados de acordo com a vontade e preferência de cada um. Hoje, um dos serviços mais lucrativos do mundo é o gerenciamento de banco de dados. Algumas empresas pagam bilhões por pacotes de dados de clientes atuais e de clientes em potencial. No mundo onde muitos dizem que pregam e lutam por valores de igualdade, em todas as áreas o que mais vendo se sobressaindo são as vontades individuais, prevalecendo cada vez mais sobre o coletivo, sobre os grupos, sobre a sociedade e sobre as famílias. A igualdade de minoria nunca será a igualdade da maioria, pois é extremamente contraditório e falacioso. Jesus disse que um reino dividido seria derrotado, não prosperaria. No Éden não foi diferente. O Senhor disse ao homem e à mulher que ambos seriam uma só carne. Contudo, logo ocorreu a sedução e engano da serpente, e por consequência, a queda. Logo o homem culpou a mulher pelo seu erro, e a mulher, por sua vez, culpou a serpente.
Vemos fotos antigas em livros, revistas, jornais e internet, de períodos e culturas distintas e bem definidas, roupas pertencentes a um tempo e local, calçados de um tempo e local, costumes e modos pertencentes a um tempo e local, alimentos em menor variedade, porém em maior qualidade. Tudo diluiu-se e degenerou-se na vontade de cada um, do seu próprio eu, da sua própria vontade, do seu próprio querer. Parece, e eu disse apenas que parece, que a quantidade venceu a qualidade, que as trevas exteriores das quais o Senhor Jesus Cristo disse, venceram a luz interior. A desordem e o caos implantaram-se no seio da sociedade moderna, reflexos de uma decadência descritos de forma objetiva por Bauman em seus tempos líquidos. Retornando ao raciocínio do texto, por isso não era difícil para o Império Romano, que apesar de ser fortemente armado, eles estavam em menor número e mesmo assim conseguiam dominar a terra inteira, pois enquanto o mundo jaz no maligno, a desunião reinará, o império das trevas dominará por tempo determinado. Por isso foi dito que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, pois eles agem de maneira orquestrada, atacam as almas desapercebidas sem lhes dar tempo de defesa, em salas trancadas organizam suas ciladas e resolvem assuntos de interesse global e público, valendo-se de balanças enganosas e canetas que só advogam e assinam em favor da causa do mais forte e do abastecido. Quando todo o povo está unido, não há a mesma facilidade de ser dominado e destruído. Por isso é dito que todo o povo de Israel se uniu como uma só alma para escutar a palavra do Senhor diante do portão das águas na praça central, homens, mulheres e crianças, todos unidos e fortalecidos numa mesma disposição, propósito e espírito. Neemias 8, versículo 1 e 2, havemos de ler este relato. No versículo 2 de Lucas, capítulo 2, ele diz: este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Por que Cristo precisava nascer justamente nesse império e não em outro? Por que Cristo precisava nascer justamente nesse período e não em outro? Eis aqui o ápice do texto. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano. Não foi o segundo, nem foi o terceiro, mas foi o primeiro. E como Deus não faz nada por acaso, pois não existe causa sem efeito, bem como também não existe efeito sem causa. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, para cada gota de chuva que cai, para cada raio de sol que transpõe a varanda e a janela de nossas casas, para cada átomo, para cada molécula, para cada bactéria, peixe, réptil ou ave, para cada vida, cada personalidade, para cada sorriso, lágrima e história. Nada é sem sentido, tudo tem alguma conexão e relação, propósito, mesmo que não vejamos e nem tampouco entendamos. E foi sob o império de César, durante o governo de Quirínio, na Síria, que houve o primeiro recenseamento. Isso ocorreu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que, inspirado pelo Espírito, escreveu de que e foi contado entre transgressores. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Jesus cumpriu tudo o que foi dito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos. Nasceu sob a cultura e domínio de um povo, desfrutou de costumes e modos peculiares de um povo, sofreu as misérias, agonias e dores do povo, teve amigos, inimigos, traidores, teve um lar, família, andou pelas ruas e costas da Galileia, bebeu água do poço de Jacó, pagou seus impostos ao império, ele riu, ele chorou, ele dormiu e também acordou, ele deitou e também levantou, fez tudo o que uma pessoa normal faria. Mas o que difere ele de uma pessoa comum é que ele, sendo Deus, foi colocado na conta de transgressor. Por amor a nós, ele tabernaculou conosco numa pequena manifestação de sua glória. Quando transfigurou-se no monte, rejeitou a construção da tenda oferecida por Pedro, pois os céus acima de sua cabeça proclamavam a sua glória. Que neste Natal sejamos imensamente gratos a Deus, e em sua eterna sabedoria e conselho, naquele tempo entregou um decreto ao rei, e que sejamos eternamente gratos ao Senhor Jesus Cristo, que por vontade própria, em sua humildade e simplicidade, na plenitude dos tempos, veio ao mundo e foi contado entre nós. Que neste Natal o eterno Salvador seja acolhido e abraçado na morada de nossos corações, para contarmos e cantarmos sobre as glórias e maravilhas deles.
todos os dias de nossa vida. Deus abençoe sua vida, curta e compartilhe esse conteúdo.